Boa noite! Esse é um vídeo para quem escolheu estar no grupo Desperta Mulheres e receber de uma série de vídeos que eu estou falando sobre como prosperar estando em paz com o seu feminino e realmente estando na manifestação do seu feminino para poder ter a realidade que você realmente deseja. Se você não sabe, feminino e masculino não tem a ver com ser mulher e ser homem. É muito maior do que isso. E hoje eu vou falar sobre isso. E quem estiver no grupo Desperta Mulheres vai receber esse vídeo inédito e vai poder experimentar uma visão, uma abordagem que talvez você nunca tenha ouvido falar. Nós mulheres fomos ensinadas desde quando nascemos, até antes de quando nascemos, pelas nossas mães, pelas mulheres que vieram antes da gente, por essas gerações anteriores, que para podermos estar dentro de um nível mínimo de sustentabilidade, de sobrevivência, a gente tem que ir atrás das coisas. Porque os homens, eles não são capazes de nos prover isso. Se você não ouviu isso, isso é uma crença do feminino atual, que vem de gerações passadas, que influencia muito o seu inconsciente feminino. E aí, você acha que você tem que ser a mulher guerreira, a mulher que dá conta de tudo, a mulher que faz acontecer. Porque se você não fizer isso, quem é que vai fazer por você? Você já ouviu falar sobre isso? Você já sentiu isso? Pois é, isso é uma dor do feminino atual. De muitas mulheres que vão me assistir aqui ou que estão nesse grupo Desperta Mulheres, que às vezes nem tem ideia do que isso significa. Mas, independente do que você sente sobre isso, do que você vive com relação a isso, o foco não vai ser nisso. Não vai ser no que aconteceu nas suas gerações anteriores, no que você traz no seu sistema familiar, no que a sua mãe fez, no que a sua bisavó fez. Tudo isso é importante você ter consciência. Mas você pode criar uma realidade diferente agora, sabendo que existe uma potente força, uma energia dentro de você que pode ser aproveitada para criar algo diferente e não para você ficar sempre reproduzindo esse tipo de sentimento, pensamento e emoção. Eu falo sobre isso para você ter noção do que te influencia, do que te faz se sentir sobrecarregado, sozinha, às vezes se sentir impotente, às vezes se sentir que você tem um homem, mas parece que não tem, ou que você teve um homem e agora não tem mais, ou que você tem um relacionamento, mas ainda assim você queria mais. Se você sente alguma coisa relacionada a isso, ou não tem relacionamento, mas se sente também de alguma forma sobrecarregada, é um peso que muitas mulheres carregam devido a um inconsciente. Existe um inconsciente. O que é inconsciente? São pensamentos, sentimentos e emoções de várias mulheres que estão ao seu redor, que é semelhante a isso. E faz você captar esses pensamentos, sentimentos e emoções e achar que é a sua realidade. Eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Esse aqui, de Deepak Chopra. Ele é um livro que fala como ter sucesso. Só que, na verdade, o sucesso não é sobre ter, é sobre ser, é sobre se sentir. E o que a maioria das mulheres sentem? O que a maioria das mulheres sentem? Que tá faltando alguma coisa. Elas não se sentem suficientes. Muitas vezes elas se sentem não reconhecidas, não vistas, não acolhidas, abandonadas, rejeitadas, sobrecarregadas. E aí, se você quer realmente ter prosperidade na sua vida,
você vai ter que saber que isso é uma força, é uma energia, é uma forma de funcionar que te influencia. Mas você pode escolher diferente a partir de agora, sabendo que isso não é você, mas que sim tem uma influência sobre você. Então, nós, né, provavelmente, a maioria das mulheres que vão me assistir aqui, devem ter uma dessas feridas aqui, ou se identificar com essas feridas, que é a ferida da rejeição, né? Uma das principais feridas que todas as mulheres podem carregar, ou se identificam, ou acham que sentem. Uma delas... a Fernanda tá falando aqui, somos mulheres multitarefas. Cansa muito, cansa. Por isso que eu quero trazer hoje essa visão que eu vou trazer aqui para quem tá escolhendo acessar isso. Então, quais são as principais feridas do feminino que a maioria das mulheres carrega, né? Ou pelo menos já sentiu alguma coisa relacionada a isso, né? A primeira ferida é a ferida da rejeição. O que essa ferida significa? Significa que muitas vezes a gente não se sentiu acolhida, a gente não se sentiu vista, a gente não se sentiu aceita, seja pelos nossos pais, seja por relacionamentos, seja no ambiente do colégio, seja como for. Em algum momento você não se sentiu aceita. E o que isso faz você se sentir na prática? Você se fecha para acreditar nas pessoas, para se aproximar das pessoas, para receber das pessoas. Você não acredita que as pessoas vão te dar alguma coisa, porque se elas não te aceitaram, por que elas vão te aceitar agora? Eu vou falar tudo isso para você entender aonde eu quero chegar, mas eu tenho que falar sobre isso antes. E aí, você também desconfia que alguém vai fazer algo por você. Então, você tá sempre fazendo. Você é multitarefa, você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser o homem, muitas vezes, da relação, você tem que ser a mulher da relação, você tem que ser, às vezes, até a sua mãe que não teve o cuidado, você agora tá cuidando dela. Você tem que ser a filha, você tem que ser a esposa, você tem que ser a pessoa que cuida, às vezes, da sua irmã ou do seu irmão. Você assume vários papéis, além dos papéis da sua vida, tá? E isso é uma forma de você se sentir incluída, é fazendo, é se doando. Por quê? Porque você não acredita que alguém vai fazer por você. Você não acredita que vai receber isso. Por quê? Porque você, em algum momento, não se sentiu acolhida, não se sentiu aceita. Então, por que agora você vai ser? Então, o seu mecanismo de sobrevivência é: eu tenho que fazer por mim mesma, ninguém vai fazer por mim. Aí tem a ferida do abandono, que também tem muito a ver com isso, né? De você ter precisado de se sentir também, de alguma forma, acolhida, de você ter se sentido de alguma forma sozinha em algum momento da sua vida e sentir que alguém esteve com você, mas depois te abandonou. Não ficou com você nos momentos que você esperava. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser relacionamento, pode ser o que for. Pode ser na sua adolescência, você se sentiu abandonada por alguém que falou que ia estar com você e não esteve, tá? Parece um pouco com a rejeição, mas é um pouco diferente, porque a ferida do abandono, você experimenta estar com alguém ali, mas essa pessoa, por algum motivo, depois não está com você. A rejeição é como se a pessoa estivesse ali, mas ela não tá olhando pra você. Você não se sente vista. E o abandono, a pessoa até te vê, mas depois ela vai, na hora talvez que você precisasse, a pessoa não esteve ali com você. Aí tem também a ferida da humilhação, né, que fere muito a dignidade e a honra das mulheres, né? E muitas vezes a humilhação pode ser, né, alguém te diminuindo, alguém de alguma forma
destruindo a sua confiança quando você mais esperava que aquela pessoa fosse também te ver, te reconhecer. E ela só estava, de alguma forma, olhando para algo em você que te desqualificava, né? O bullying é uma ferida de humilhação também que muitas mulheres sofrem. Aí tem a traição, que é uma ferida também que muitas mulheres sofrem, né? Seja uma traição de um homem, seja a traição de alguém que você confiava, que você esperava que essa pessoa fosse fazer o que ela falou que ia te fazer por você e ela não fez, né? É uma ferida também, a ferida da traição. Tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque essas feridas, elas são feridas profundas que muitas mulheres carregam. Muitas mulheres sentem isso. E o que acontece na prática? Muitas mulheres continuam reproduzindo esse padrão de assumir multitarefas e achar que não tem outra solução. E achar que não tem outra forma de lidar com isso, porque a minha única forma de ser mulher é ser multitarefas. A minha única forma de ser mulher é ter que fazer algo por mim mesma, porque eu não vou poder contar com outras pessoas. Porque eu não sinto segurança de contar com as pessoas. Porque ninguém vai fazer igual a mim. Porque ninguém vai se doar como eu me dou. Porque eu não tive isso. Então, como que eu vou confiar nisso se eu não tive isso? É aí que começam as dores do seu feminino. E aí é que você não consegue prosperar como você gostaria. Por quê? Porque você não está aberta a receber algo diferente. Você acredita que a sua única realidade é essa. E aí, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que é feminino na verdade. Feminino, né, para as leis herméticas, né, as leis que são ditas as leis do universo, como o universo funciona. Feminino e masculino não tá ligado a ser feminina ou ser masculino. São energias, tá? Que o feminino, ele tá ligado à força yin, a força ying, né? Na verdade, é a força yin. E o masculino tá ligado à força yang. E o que são essas forças? São formas de você manifestar, de você se comportar, de você lidar com as coisas que acontecem com você. Você tem um lado energético ou da sua psique também, para psicanálise ou para psicologia, em que você tem uma facilidade de manifestar algo, de receber algo, simplesmente sendo você, simplesmente olhando para isso, acreditando nisso, e aquilo ali acontece. Isso, para as leis universais, é a força yin, é a força de receber, é a força de manifestar, é a força de ter uma criatividade, de ter uma ideia, que é a ideia certa para aquele momento, que você não tem que fazer esforço, que você não tem que estar sempre fazendo, trabalhando, sobrevivendo para manifestar algo. É natural. É natural. O seu manifestar é natural. É uma energia própria que está dentro de você, de criação, né? De poder escolher algo e aquilo acontecer sem esforço. Isso é a energia Yin. Yin, né? Ou Ying ou Yin, como chamam. E existe a força Yang, que é a força masculina. Que essa é do fazer. Essa você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que dar alguma coisa, você vai ter que agir, você vai ter que executar alguma coisa para que algo aconteça. Então, para que a gente possa prosperar na nossa vida, a gente tem que estar com essas duas energias ou com esses dois lados da nossa psique em equilíbrio dentro da gente. Se a gente faz e as coisas não acontecem, você tá muito no masculino e você não tá acessando a sua força natural de intuição, de criatividade, de assertividade com relação ao que você tá escolhendo, dentro do que é verdadeiro para você. E
simplesmente manifestando isso com mais facilidade. E se você tá também escolhendo algo, você tá ali escolhendo algo, se conectando com algo, você pensa sobre isso, você até escreve isso, mas você não consegue fazer nada sobre isso, você está com a sua energia masculina também desequilibrada. Porque você está procrastinando, você não consegue ir. Você tem ideias, você sabe o que fazer, você sabe o que faz sentido para você, você já escolheu o que é importante para você, mas você não consegue fazer algo sobre isso. Toda vez que você vai fazer algo, parece que você se paralisa. Parece que você não tem força o suficiente para dar um passo que vai te levar para aquele caminho. Então, quando isso acontece, você está com seu masculino desequilibrado. E aí o masculino não tem a ver com homem, não tem a ver com o masculino do homem. Isso são energias, isso são formas que você lida com essas forças, com essa forma de agir, com esses comportamentos, com esses sentimentos dentro de você. Aí muita gente fala, mas isso vem do seu pai e da sua mãe. Sim, na verdade, o seu pai e a sua mãe foram a sua primeira referência de masculino e feminino na sua vida. Né? Eles foram o portal da sua vida e eles têm, né, duas forças. Um teria que ter a força mais feminina e o outro teria que ter a força masculina para te trazer a sua primeira referência de energia dentro de você sobre essas duas figuras. Só que o que acontece na prática? Os nossos pais, eles não tiveram essa consciência de masculino e feminino. Então, por exemplo, no meu caso, a minha mãe, ela foi muito mais masculina do que feminina. E o meu pai foi muito mais feminino do que masculino. Então, as referências que eu tive sobre essas energias e sobre essas duas forças foram diferentes. Então, eu aprendi com a minha mãe, desde pequena, que eu tinha que fazer, que eu tinha que mostrar resultado, que eu tinha que ser útil para eu ser reconhecida, para eu ser amada. Que eu não poderia contar com homens, porque os homens eram traiçoeiros. Os homens eram, né, muito fracos. Os homens eram ausentes. Isso foram imagens que eu fui criando a partir da minha infância, a partir da minha adolescência, que influenciaram essas duas energias dentro de mim. Então, muitas vezes, eu até tenho ideias, eu tenho uma energia de criar coisas, e eu tenho uma criatividade, uma intuição muito forte. Mas, às vezes, eu não consigo finalizar certas coisas. Às vezes, eu não consigo criar certas coisas. Às vezes, eu fico muito insegura. Por quê? Porque falta a confiança no masculino. Como eu fui muito ensinada que eu não podia confiar, que os homens eram ausentes, ou que, no caso, a minha referência feminina era uma referência que tinha que dar conta por si própria de si e não podia confiar no masculino, eu desenvolvi uma referência sobre o masculino muito fraca dentro de mim. Então, isso me influencia para fazer acontecer as coisas, para agir, para colocar no papel as coisas. Só que existe um equilíbrio, não é agir, só agir, se sobrecarregar, ser multitarefas e não saber para onde você vai. Porque quando você sabe para onde vai, você está com o seu feminino equilibrado. Quando você não sabe para onde vai, você está perdida, você tem alguma coisa no seu feminino que está ferido. E quando você sabe para onde vai, mas você não consegue fazer, existe algo no seu masculino que está desequilibrado. E pode acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? E isso não é pra você falar, tem algo de errado comigo. Então meu masculino tá ferido, meu feminino tá ferido, então eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que me curar, eu tenho que consertar algo em mim, porque só assim eu vou ser próspera. E não é por aí, tá? Não é sobre isso. É sobre você identificar como essa referência de masculino e feminino influencia a sua percepção sobre você, sobre o seu agir e sobre o seu perceber, o seu receber, né? O seu
né? Aquela sua coisa de falar assim, eu posso fazer, eu consigo fazer, porque eu já fiz antes sem grandes esforços e aconteceu. E às vezes você não acredita em você porque você tá tanto fazendo e não consegue manifestar nada, que você começa a desacreditar de você mesma. Você acha que tem algo errado em você, ou com as coisas que acontecem com você, né? E na verdade isso é um desequilíbrio desses dois polos que você está manifestando através das referências que você teve de masculino e feminino. Então, como mudar isso? Como mudar isso de fato? Tendo a noção de que você precisa ser você, que você precisa confiar mais em você e saber o que você quer. O que você quer de verdade? Eleonora, eu não sei o que eu quero. Eu tô tão sobrecarregada que eu só quero pagar as contas, os boletos e sobreviver. Isso é o feminino desequilibrado e o excesso de masculino. Sabendo disso, tendo consciência disso, o que você vai fazer? Você vai falar assim, tudo bem, eu escolho estar em equilíbrio com o meu feminino. Eu escolho poder acessar o meu saber, o meu perceber, a minha intuição feminina. E aí, como fazer isso? Começando a fazer movimentos para isso. Começando a acolher mais o seu feminino, a se acolher, a ter momentos para você, a deixar todas as outras pessoas, às vezes, para trás e olhar para você. Mesmo que você seja egoísta para as pessoas, mesmo que você, às vezes, seja irresponsável para as pessoas, mesmo que você não seja mais tão presente para as outras pessoas, mas você está sendo presente para você. Você está fazendo o que a sua alma está pedindo. E quando a nossa alma está pedindo uma coisa e a gente não está fazendo, sabe o que acontece? A gente começa a ter doença no útero, no ovário, na tireoide. A gente começa a ter questões da mama. A gente começa a desenvolver desequilíbrio hormonal, menstrual. Por quê? Porque o nosso corpo está gritando em alto e bom som. Não é isso que funciona para mim. Não é isso que eu quero. Você não precisa ser assim. Se você foi ensinada a ser assim, ok. Mas isso não funciona para mim. Então, qual é a maior ferramenta para você acessar o seu feminino? O seu corpo. O seu corpo é a sua maior ferramenta para você acessar o seu feminino. Ele tem uma intuição própria, uma inteligência, uma supraconsciência, que se você aprender a acessar, nunca mais você vai se sentir perdida. E aí, o masculino, ele é importante. Você tá com esses dois polos dentro de você, funcionando, essas duas energias, é importante, porque às vezes você tem uma intuição, às vezes você tem uma ideia, às vezes você tem ali um norte do que é verdadeiro para você, para o seu corpo, para a sua alma, mas você vai ter que fazer algum movimento que não necessariamente é só trabalhar, é ganhar dinheiro, é ir atrás. Não, às vezes tem uma coisa que você pode fazer que você nunca tinha considerado, que vai te trazer uma renda, que vai te trazer uma outra solução, que é muito mais leve. Mas se você não estiver conectada com o seu feminino, ou se você estiver conectada com o seu feminino, mas o seu masculino está desequilibrado, você até acessa isso. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você procrastina. Por quê? Porque você não tem essa força de ir para a vida. Você não tem essa força de falar, eu vou fazer o que se requer. Não é me esforçar, é fazer o movimento que se requer para que eu atinja isso que faz sentido para mim. E como fazer isso? Colocando metas, escrevendo, começando todo dia a fazer 1% do que você falou que vai fazer e nunca faz. Independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas falam, independente de ter o controle disso ou não ter. Porque muitas vezes a gente quer ter o controle de que tá dando certo, que a gente é perfeita, que vai acontecer do jeito que a gente espera. Aí a gente quer tanto ter o controle disso que a gente não faz, porque a gente não tem certeza. Só que o feminino equilibrado, ele tem certeza. Ele tem conexão com algo maior, uma voz que sussurra no seu ouvido que fala, vai que vai dar certo. E aí você começa a alimentar o seu masculino de fazer,
de ter metas, de todo dia fazer um pouco, de alimentar execução, ação, mas é uma ação efetiva. Não é uma ação de ficar fazendo sem saber para onde você vai. Você sabe o que é, então você vai atrás disso. Mas de uma forma leve, respeitando o seu ciclo, respeitando os seus momentos, respeitando, hoje eu não consegui render, hoje eu fiz 1%, mas eu fiz. E eu sei o que eu quero, então eu vou continuar fazendo, eu não vou desistir. Isso é o seu masculino em ação. Na prática, você pode até saber como é. Eu já tô te falando como é. Mas existe às vezes uma coisa dentro de você que é mais forte, que é o seu vício por funcionar da forma como você sempre funcionou. Então, o seu corpo, a sua mente, por proteção, vai te fazer voltar para essa forma de ser o tempo inteiro. E aí você tem que estar muito bem decidida a romper essa forma de proteção, né? De ter medo de ser rejeitada, de ter medo de ser abandonada, de ter medo de se frustrar e de repente fazer algo errado, investir em algo e não dar certo. E aí você vai ser humilhada, as pessoas vão dizer, ih, tá vendo? Tá fazendo tudo errado, não sabe o que tá fazendo, é uma péssima mãe, é uma péssima profissional. Se você tá com a sua verdade dentro de você, você sabe quem é você, nada nem ninguém vai te abalar com relação a isso. Então, como lidar com isso e mudar isso de vez? Você precisa acessar isso que já tá dentro de você. Esse feminino confiante, esse receber do universo, desse sussurro do universo e do seu corpo que já tá aí te dizendo que essa realidade que você tá criando não tá funcionando e que se você continuar, você vai adoecer. E vai criar relacionamentos tóxicos, vai criar relacionamentos com pessoas que vão te criticar o tempo inteiro, vai ficar dependente desses relacionamentos e não vai confiar mais em você. Existe isso dentro de você, você sabe disso. Só que você fica deixando para depois, até doer tanto que você não vai suportar, ou até chegar uma doença insuportável que você vai dizer, eu não aguento mais. Aí você vai buscar algo diferente. Se você tá nessa fase, ou independente de estar nessa fase ou não está, se você quer criar uma facilidade de manifestar uma nova realidade, acreditando, sabendo o que é verdadeiro para você e para o seu corpo, e para o que é verdadeiro para a sua alma, existe um caminho para isso. E existe também um caminho que você vai pegar uma força tão grande para fazer que ninguém mais vai te parar nesse caminho. É uma escolha. E eu estou agora nesse grupo que se chama Desperta Mulheres, que é um grupo para a gente aprender a acessar isso. Sem ficar fazendo uma cura eterna de coisas do passado. Não é sobre isso. É sobre você saber aonde buscar essa força e essa intuição para que você manifeste isso que você verdadeiramente quer. E se você não sabe o que você quer, para que você descubra o que você quer e não desista mais disso. Então, no meu grupo do Telegram, Desperta Mulheres, nós vamos fazer na terça-feira que vem um exercício inédito para isso. Um exercício de liberação sistêmica, mas também de manifestação. Eu vou te ensinar a ser essa energia, a acessar essa energia gratuitamente. Vai ser o nosso último encontro, porque hoje seria um encontro, mas ninguém apareceu. Então, terça-feira vai ser o nosso último encontro para você aprender a lidar com o seu feminino, o seu masculino de forma mais saudável e a realmente manifestar o que está na sua alma, o que você está gritando, o seu corpo está gritando para você manifestar, mas você está deixando para depois. Você fica se ocupando com coisas, com pessoas, você fica se ocupando com relacionamentos para não olhar para você. Só que vai chegar uma hora que seu corpo vai gritar. Se você não olhar para isso, você vai adoecer, o seu corpo vai gritar, a sua alma vai continuar gritando e você sabe que tem um chamado para você. Então, se você está realmente escolhendo acessar esse chamado, vem para o meu grupo do Telegram, Desperta Mulheres. Eu vou deixar essa live gravada por alguns dias para você acessar esse espaço. Se você entrar nesse grupo, esse vídeo vai ficar gravado lá.
E na terça-feira que vem a gente vai fazer um encontro inédito de liberação sistêmica do que você acha que é o seu feminino, do que você acha que é o seu masculino. Mas também eu vou te ajudar a acessar na prática uma forma de ser o melhor do seu feminino e o melhor do seu masculino e manifestar a realidade que faz sentido para você verdadeiramente. Sem tanto sofrimento, sem tanto ser multitarefa o tempo inteiro, sem querer ser perfeito o tempo inteiro. Sabendo o que é verdadeiro para você. E aí, você escolhe? Se você escolhe, depois me chama no direct, me chama e coloca Desperta Mulheres e vem para esse grupo. E se você já tá nesse grupo, terça-feira é o último dia do encontro pra gente fazer esse exercício juntas, ok? Então é isso, meus amores. Era isso que eu queria falar hoje. Quem assistiu vai assistir, quem não assistiu não vai assistir. Eu só vou manter essa live aqui se tiver no mínimo aí, né, umas 100 pessoas assistindo, 200 pessoas, porque eu também valorizo o meu trabalho, tá? E vou colocar lá no Desperta por um tempo também. Se você escolhe acessar isso, eu tô aqui. Eu demorei 40 anos para acessar isso, tive muitas doenças para poder entender o que é verdadeiro para mim. Se você quer abreviar isso no encontro, essa é a oportunidade. Então, vem pro meu grupo Desperta Mulheres. E é isso, meu povo. Um beijo e até terça-feira.